Fala pessoal, tem um vídeo já que eu queria gravar já faz um tempo, que é falando um pouco sobre as bandas que eu mais ouvi nos últimos anos. Quem acompanha meu canal sabe que eu passei por um processo diferente de conversão aí nos últimos anos, um processo espiritual diferente, mais intenso. E isso mexeu muito também com o meu gosto musical, com o que eu ouvia, né? Eu sou apaixonado por música, apaixonado por rock. E isso mexeu muito com tudo isso. E eu comecei um propósito, uma coisa assim, não foi nem muito forçada, mas algo assim que brotou em mim de procurar mais bandas cristãs, né? Ouvi muita música gospel, bandas cristãs, e como eu gosto muito de rock, eu procurei muitas bandas de rock cristão, metal cristão. Então eu queria deixar aqui alguns nomes de bandas que eu mais ouvi, algumas que me surpreenderam, e também até pedir dicas para vocês. Às vezes vocês já estão no meio aí, já conhecem melhor, entendeu? Podem passar algumas dicas aí para mim de bandas que eu não conheço ainda, cristã. Então até fiz um vídeo em meados de 2022, metade de 2022, sobre uma banda, uma das primeiras, porque eu tava procurando muito, né? Como eu gosto de rock pesado, metal, eu sempre ouvia, eu sei que tem bastante metalcore cristão, então eu sempre aparecia uma banda pra mim lá, Impending Doom, né? Impending Doom. Até que eu dei uma chance e comecei a ouvir, e foi uma banda que eu fui gostando muito. Impending Doom. Já fiz um videozinho sobre eles alguns anos atrás. É uma banda conhecida como estilo deathcore, né? Que é um estilo de metalcore ainda mais pesado, ainda mais sombrio, com menos melodia, menos harmonia, mas é bem mais pesado, né, no geral, assim. Praticamente não tem nada de melodia. É pra quem curte som pesadíssimo assim mesmo, né? Que é o deathcore. E o Impending Doom, o que eu gostei? O que eu achei interessante é que o primeiro disco deles lembra muito um death metal. Acho que o primeiro disco deles é por volta ali de 2007. E lembra muito um Cannibal Corpse, assim, que é uma banda que eu vim ouvindo bastante, nunca mais ouvi assim, mas é uma banda que sempre chamou muito a minha atenção, né, pelas capas dos discos. E depois eu fui ouvir o som deles, um deathcore assim, bem raiz, né, brutal. E o primeiro disco do Impending Doom lembra muito Cannibal Corpse, pra quem curte death metal, assim. Então eu recomendo. E as letras foi diferenciadas, assim, as letras deles, comparado a várias bandas cristãs, eu achei bem diferenciado, bem mais bíblica, entendeu? Eu gostei das mensagens, das letras, bem legais. Então foi uma das bandas que eu mais ouvi muito, muito mesmo, assim, ouvi muito, 2022, 2023... Uma banda que eu recomendo demais. Tem uma banda também que no começo eu tinha bastante preconceito. Já tive um pequeno contato com eles muitos anos antes, não dei chance. E aos poucos eu fui voltando a ouvir, assim, uma coisinha ou outra. E hoje é uma das minhas bandas preferidas. Eu me apaixonei, assim, aprendi a gostar mesmo. Uma banda que me surpreendeu, que é o Demon Hunter. Que pra mim eles lançaram em 2025 um dos melhores discos deles. Uma banda que tem muitas influências. Eles começaram ali muito com... O primeiro disco é muito new metal, surgiram bem ali no estouro do new metal, né, 2000, 2001. Eles têm muita influência de new metal, metalcore, mas depois eles foram deixando ali transparecer mais influências melódicas. Eles têm muita influência de grunge. Se eu não me engano, eles são de Seattle, né? Seattle, que é a capital ali do grunge nos Estados Unidos, do grunge. Então eles têm muita influência disso. Hard rock, então é um som bem rico, sabe, pessoal? Bem rico, assim, com muita melodia, muita harmonia bonita, muito... Ao mesmo tempo eles misturam influências de
de metal, assim, death metal, black metal, heavy metal, hard rock, solo de guitarra. Então é uma banda muito rica, muito boa mesmo, que vale muito a pena ouvir, dar uma chance pra eles. Demon Hunter, tá? Que mais que eu ouvi? Outra banda que me surpreendeu, eu tinha, as primeiras vezes que eu ouvi, não dei bola, porque a princípio é um estilo que eu não gosto nada, assim, sabe? Esse heavy metal mais melódico, vocal mais melódico. Eu tenho muito problema com isso, tipo Angra, assim, né? Mas é o Stryper, que é considerado uma das maiores, mais importantes bandas de metal cristão, né, do mundo, assim, da história. Só que as primeiras vezes que eu ouvi eu não gostei muito, principalmente por aquele começo deles, glam, hard rock glam, né, glam metal, que eu não gosto muito. E o estilo de voz também do vocalista, né? Não gosto muito. Daí eu fui ouvindo, fui dando chance. E cara, hoje é uma das minhas bandas preferidas também, que eu quero ouvir muito mais. Principalmente a parte da carreira deles de 2000 pra frente, que eles foram deixando de ser muito hard rock glam e eles foram adquirindo muita característica mais de metal, thrash metal melódico. Eu não entendo muito do metal melódico, mas tipo power metal, eu não sei, assim. Cara, eles têm um som muito pesado, assim, nos últimos discos, umas músicas muito bonitas, muito solo de guitarra, os caras tocam demais. O vocalista canta demais, canta muito, ele faz aqueles agudos estilo Detonator do Massacration. Ele tem várias músicas que ele dá aqueles gritos bem agudos. Eu aprendi a gostar bastante disso, muito legal. É uma banda bem cristã também, né, pessoal, que tem um testemunho, assim, uma história muito legal. Assim que puder, eu quero comprar a autobiografia também do vocalista. Que mais, pessoal? Outras bandas que eu ouvi muito. Cara, eu ouvi muito. Outra que eu tive muito preconceito, muita dificuldade no começo de ouvir, mas agora eu tô me aprofundando um pouco, que é o Skillet, que é uma banda antiga já, bem conhecida aí, clássica, mas é uma banda que eu tinha achado muito genérico, muito comercial, assim, muitas vezes, mas aprendi a gostar, vi que eles têm muito som pesado, muita coisa para aprofundar, tem uma vasta discografia, bem plural, assim, bem diversificada. Hoje eles estão com uma influência mais metal industrial, eles misturam pop com metal industrial, com new metal. É assim, não é para todo mundo, mas é legal, eu pretendo aprofundar mais. Skillet, e eles têm um testemunho aí de vida bem legal também, o vocalista, né, cara, de fé cristã, de caminhada cristã, bem interessante. Uma banda clássica antiga que eu já conheci um pouco, voltei a ouvir mais, POD, né, que já é outra pegada, com muito mais influência de rap, reggae, né, é o new metal com muito rap, reggae. Ouvi muito, quero voltar a ouvir mais ainda. Que mais, pessoal? Algumas bandas clássicas de metalcore cristão que eu ouvi um pouco menos. Fiquei triste, assim, por saber, muitas vezes eles não se declaram mais cristãos. Até queria gravar um vídeo sobre isso uma hora, dessas bandas que começam bem cristãs. Nos Estados Unidos rola muito isso, da banda começar bem cristã e de repente, por causa de mercado, de talvez começar a querer alcançar um público maior, mais genérico, os caras, não somos mais cristãos. Infelizmente, muitas vezes os próprios integrantes acabam se desviando da fé, apostatando até, muito triste, que é o caso do August Burns Red e o The Devil Wears Prada, que são duas bandas que eu acho sensacionais. The Devil Wears Prada foi indo para um lado mais acessível, mais influência pop nos últimos discos, mas mantendo a qualidade, mas infelizmente se desviando bastante da fé.
de princípios bíblicos, muitas vezes indo para um lado mais progressista do cristianismo, né? Então é muito triste isso, ainda quero aprofundar nesses assuntos, mas são duas bandas que eu sempre ouvi, mas também voltei a dar mais uma chance para eles nos últimos anos, mas fico bem chateado com essas questões, né? Tem o For Today, que é um metalcore já bem convicto do cristianismo, bem convicto da fé cristã, mas infelizmente já encerraram as atividades. Mas é outra pegada, os caras são realmente bem cristãos, terminaram a banda sendo declaradamente cristãos. E outra banda que eu gosto muito, ouvi também bastante, voltei a ouvir, né, porque eu já tinha ouvido muito na minha vida, eu voltei a ouvir, For Today, recomendo. Uma banda que eu ouvi um pouco, quero voltar a ouvir, é o Living Sacrifice, que é uma banda também, cara, que começou uma carreira, no começo era bem thrash metal, estilo Slayer. Os caras foram adquirindo mais características de death metal, de um pouco de new metal também. Tiveram muita influência do Sepultura ali naquela fase do Roots, né, com aquelas percussões todas. É uma banda bem cristã e é uma banda que eu quero conhecer mais ainda, mas recomendo. Living Sacrifice. É assim, é um som único, pessoal. Para quem curte metal, som pesado, você tem que ouvir isso, cara. Living Sacrifice. O que mais, pessoal, que eu posso passar para vocês? Na área, no território brasileiro, né, bandas nacionais, infelizmente eu acho muito fraco o leque de opções do rock cristão, do metal cristão nacional. Mas uma que eu ouvi bem e quero ouvir mais ainda é o Antidemon, que é aquela banda daquele pastor Batista, né, que tem uma igreja underground aí pros metaleiros, roqueiros, né? Você já deve ter ouvido falar. Só que o som deles é muito massa, cara. Antidemon, que é uma mistura assim de death metal com um punk rock bem pesado, um hardcore pesado. É uma das bandas mais legais assim, brasileiras, né? Cara, como sempre, eu ouvi muito Rodolfo Abrantes. Tô voltando a ouvir muito Rodox, uma banda que eu até achei que não fosse mais voltar a ouvir, mas por causa do retorno deles, voltei a ouvir muito Rodox, os 2 discos, que eu recomendo demais. Ouvi muito Thales Roberto, né? Por incrível que pareça, eu acho que aprendi a gostar também, vi muita coisa boa ali nele musicalmente, é um excelente músico. Tem muita influência de rock aí também nos discos dele. Thales Roberto. Cara, que mais? F-Hope, cara. Uma banda que estourou aí, né, com aquela música Tu És, brasileira, gospel. Recomendo muito, principalmente os 2 últimos discos deles. Tem muita influência de rock and roll. Um tempo atrás eu até queria fazer uns vídeos sobre F-Hope. Eu recomendo muito o som deles, tem muito peso, muita influência de rock, hard rock, solo de guitarra, muito bom. Cara, a princípio é mais isso mesmo, não tô lembrando mais nada assim. Foram principalmente essas bandas, cara. E eu espero sua ajuda aí pra me dar mais dicas de rock cristão, boas bandas. Tem muitas bandas outras famosas, importantes de rock cristão que eu acabei ouvindo um pouquinho, não me agradou muito, mas eu posso aprofundar mais aí pra frente. Eu quero mais dicas aí, se vocês puderem me dar, entendeu? É isso, pessoal. Não tenham ídolos, leiam a Bíblia. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço, falou.